Eu sei que você está preocupado com a temperatura da sua placa de vídeo. Também sei que você quer saber qual a temperatura ideal, se é 60, 70 ou talvez até 80 graus. Então nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre esse assunto e ainda vou te dar uma dica de como abaixar a temperatura da sua placa de vídeo sem gastar nada. E tudo isso com testes na prática. Então seja bem-vindo ao canal Daniel Hardware. Primeiramente, para monitorar a temperatura da sua placa de vídeo, comumente nós usamos um programa chamado MSI Afterburner. Mas se você não quiser baixar programa nenhum, não tem problema. Você pode usar o próprio software da sua placa de vídeo. No caso, eu uso o software da AMD, é o Adrenalin. Seja pelo software, seja pelo MSI Afterburner, você vai deixar ele monitorando a temperatura da sua placa de vídeo durante os jogos, durante suas atividades que você estiver fazendo no computador. E aí você deixa essas informações aqui no canto dessa forma. Por favor, só não vira aquele cara que se esquece de jogar e fica o tempo todo olhando para as informações do MSI. Quando eu vou considerar que a temperatura está alta? Normalmente, acima de 80 graus já consideramos que é uma temperatura alta, a não ser que a sua placa de vídeo venha especificado de fábrica que a temperatura normal de utilização dela é 80, 85 graus. Aí tudo bem, nós trabalhamos com a temperatura especificada na placa de vídeo. Agora, se sua placa de vídeo está batendo 80, 85, 90 graus, você deve ficar desesperado? Eu te digo, não. Por quê? As placas de vídeo, elas têm mecanismos para conseguir contornar essa situação. Um desses mecanismos é reduzir a frequência para que assim ela consiga trabalhar em temperaturas mais baixas. E é aí que está o problema. O seu hardware não vai queimar, mas você vai perder desempenho nos jogos ou no seu programa de edição ou em qualquer outra tarefa pesada que você faça, porque ela vai procurar reduzir o clock para assim conseguir também reduzir a temperatura. Já falei demais, agora vamos para a tela do computador que eu vou te ensinar como resolver isso. Pessoal, vamos lá então. O programa que nós vamos usar para fazer o monitoramento é esse aqui, ó. É o MSI Afterburner. Vou deixar aqui em cima para vocês poderem observar melhor. Para instalar esse programa é muito fácil. Você vai digitar aqui MSI Afterburner e já é esse primeiro link aqui. Só você clicar, fazer aqui o download, não tem nenhum mistério. Depois de todo o processo feito, você vai entrar nele e ele vai vir com esse layout. Então o que você vai fazer? Vai vir em configurações, informações na tela, e aí aqui você coloca algum atalho para que você ative ou desative as informações na tela. Eu coloquei aqui o menos, você pode colocar qualquer atalho. Só cuidado para não dar conflito com outro atalho que você já tenha. E agora vem aí monitoramento. Aqui tem todas as informações que você quer monitorar. Então você vai escolher aqui a informação de temperatura de GPU e vai clicar em exibir informação na tela. O meu já está marcado porque eu já uso. Então o de vocês provavelmente estaria assim. Então você clica nesse certo aqui e exibir informações na tela. E dá o aplicar e o OK. Beleza. Se você não quiser baixar nada, nenhum programa, então você vem aqui no próprio software da AMD, vem em métricas e overlay, mostrar sobreposição de métricas. E aí ele vai te mostrar aqui em cima a temperatura da sua GPU. E além de outras informações, mas o que nós estamos vendo hoje é a temperatura da GPU. Vemos aqui que ela está a 46 graus agora. Mas eu vou desativar aqui porque eu quero ver através do MSI Afterburner. Nosso primeiro teste consiste em observar a temperatura da GPU antes de fazer a curva de fan pelo software da AMD. Então nós observamos aqui que a temperatura atinge 72, 73 graus às vezes, isso sem fazer a configuração no software da AMD. Essa temperatura é ruim? Não, você pode ver que a placa de vídeo continua rodando a 1270 MHz, então ela não está baixando o seu clock para que assim ela consiga diminuir a temperatura. E a sua fan está a 30%. Isso é importante vocês verem porque após nós mexermos na curva de fan, isso vai mudar. Já aqui no Call of Duty Warzone, que é um jogo mais pesado, observem que ela está atingindo 78 graus e a sua ventoinha já está a 52%. Se vocês observarem ali em GPU, a ventoinha é a última informação que ela está mostrando, 52, 53% às vezes. E a sua frequência está em 1270 MHz. Porém, às vezes, ela baixa para que ela consiga manter essa temperatura em 78 graus, para que ela não superaqueça. Então agora nós vamos fazer a configuração pelo software da AMD e eu volto para a gente ver os resultados. Bom, pessoal, como vamos fazer essa configuração? Então nós vamos entrar no software da AMD, ou então se você tem placa de vídeo NVIDIA, você entra no software da NVIDIA. Provavelmente vai estar aqui na página inicial, você vem até desempenho. Aqui em desempenho
vem, você vai vir ajustando. E é aqui que você vai conseguir ajustar a curva de fan da ventoinha da placa de vídeo, que vai ocasionar na melhora dela na parte da temperatura. Ok, então você vai vir aqui em ajuste manual e você vai clicar para ficar personalizado. Ajuste do ventilador, você ativa, controle avançado, ativa e controle de ajuste fino. É aqui que a gente vai conseguir ajustar a velocidade da fan para que a temperatura dela não chegue a 79 a 80 graus e fique numa temperatura preocupante. Então, como vamos fazer isso? Você vê que esses números de cima são a velocidade do ventilador e os números de baixo a temperatura. Então, são com esses valores que ela vem configurado. Como eu costumo fazer? Eu costumo colocar a velocidade do ventilador parecido com a temperatura. Então, temperatura 30 graus, então eu deixo aqui o ventilador 40%. Temperatura 50 graus, ventilador 50%. Temperatura 63 graus, ventilador 60%. Temperatura 76 graus, ventilador, dá para colocar aqui 65%. Temperatura 85 graus, vou até abaixar aqui para 80, porque 80 é a temperatura limite que eu quero. Eu não quero que ela passe de 80. Então, temperatura 80 graus, então eu coloco aqui 70%. Aplicar mudanças. Então, você vai ver que só essa configuração já vai mudar completamente a temperatura da sua placa de vídeo. Então, vamos agora testar novamente no Battlefield 5 e no Call of Duty para vocês poderem ver a diferença. Então, já volto. Vamos lá. Retornando agora ao Battlefield 5. Podemos ver que antes estávamos atingindo 73 graus. Agora estamos atingindo 67, 68 graus. Isso sem perder desempenho, porque a nossa frequência está no máximo, que é 1270 MHz. E se vocês observarem, a última informação é a velocidade da ventoinha. A ventoinha já está a 60%. É isso que faz toda a diferença na hora de resfriar essa placa de vídeo. E agora, o nosso último teste aqui no Call of Duty Warzone. A nossa placa de vídeo está atingindo a temperatura de 75, 74 graus. Isso em 100% de uso. Sua frequência está no máximo, ela não abaixa, e a sua ventoinha está a 70%. Então, vejam que nós conseguimos atingir bons resultados. Lembrando, eu posso modificar essa configuração para que a ventoinha ela fique mais rápida, e aí eu consigo atingir resultados melhores, como eu estou mostrando aí para vocês. Então agora minha ventoinha já está em 74, 75%, e vocês podem ver que a minha temperatura está atingindo 73%. Então dessa maneira você faz uma curva de fan da maneira que você quiser, para configurar a ventoinha da sua placa de vídeo e atingir a temperatura que você se sente confortável. Tudo isso sem gastar R$1, apenas explorando o software da sua placa de vídeo. Bom, pessoal, eu espero ter ajudado você no entendimento sobre temperatura de GPU. Deixa aqui nos comentários se você fez esse procedimento e se deu certo para você ou não o ajuste da curva de fan. Se deu certo, diz aí para mim quantos graus você conseguiu abaixar nos seus jogos ou nos seus programas pesados. Muito obrigado por assistir, fica com Deus, até mais.